A Era Medieval. Uma era diferente para viagens. A Idade Média, muitas vezes chamada de Idade das Trevas, foi um período de mudanças significativas na história europeia. Do século V ao século XV, essa era testemunhou o colapso do Império Romano, a ascensão do cristianismo e o crescimento do feudalismo. Ao contrário da crença popular, a Idade Média não foi desprovida de exploração ou interação com o mundo. As pessoas na Idade Média viajavam, embora não da mesma forma que nós hoje. Esqueça pacotes turísticos ou viagens de avião. A indústria turística como a conhecemos não existia. As viagens eram frequentemente motivadas pela necessidade, devoção religiosa ou ambição comercial. Imaginem só, a ideia de viajar por lazer era completamente estranha para os habitantes da Idade Média. A vida era, para a maioria, sobre subsistência, e o trabalho árduo era uma necessidade, não uma escolha. As viagens eram frequentemente perigosas, demoradas e desafiadoras. Estradas precárias, meios de transporte limitados e a ameaça constante de doenças e bandidos, como os famosos cangaceiros, tornavam as viagens uma perspectiva assustadora. No entanto, apesar de todos esses percalços, pessoas de todas as classes sociais se aventuravam para fora de suas aldeias e cidades, impulsionadas por várias motivações. Peregrinos religiosos buscavam a salvação espiritual e a expiação dos pecados, como pagar promessas em Aparecida do Norte. Mercadores, como os antigos mascateiros, atravessavam continentes para negociar mercadorias exóticas. Os nobres viajavam por deveres diplomáticos, enquanto estudiosos e artistas buscavam conhecimento e patrocínio, como um aleijadinho em busca de inspiração. Neste vídeo, vamos explorar a natureza das viagens na Idade Média, examinando as motivações, os desafios e o impacto cultural dessas primeiras jornadas. Preparem-se para descobrir como era viajar em um mundo sem carros, aviões ou internet. Ao descobrirmos as realidades das viagens medievais, ganhamos uma apreciação mais profunda da sociedade medieval e seu desenvolvimento. Do peregrino humilde ao rico comerciante, cada jornada ajudou a moldar o curso da história europeia, plantando as sementes para o turismo moderno que desfrutamos hoje. Peregrinações. Uma jornada para a alma. A peregrinação religiosa, uma jornada a um local sagrado, foi uma das principais razões para viajar na Idade Média. Impulsionadas por uma profunda fé e o desejo de salvação espiritual, as peregrinações ofereciam aos indivíduos a chance de buscar a penitência pelos pecados, agradecer favores divinos ou simplesmente se aproximar de Deus, como muitos fazem hoje no Santuário de Aparecida. Essas jornadas não eram meras viagens. Eram empreendimentos espirituais que exigiam sacrifício, devoção e uma forte crença no poder da oração. Para muitos cristãos medievais, uma peregrinação a um local sagrado era o auge de sua vida religiosa. Acreditava-se que visitar esses locais imbuídos de significado religioso trouxesse inúmeras bênçãos, como ir a um jogo do seu time do coração e ver seu jogador favorito marcar um gol. Acreditava-se que as relíquias sagradas, como ossos ou pertences de santos, possuíam poderes milagrosos, e os peregrinos viajavam longas distâncias para tocá-las ou orar perto delas, buscando cura, perdão ou ajuda divina em suas vidas, como muitos fazem em romarias até hoje. As peregrinações assumiam muitas formas, desde viagens locais a santuários próximos, até expedições internacionais a terras distantes. Alguns peregrinos viajavam a pé, carregando poucos pertences e confiando na caridade de estranhos para alimentação e abrigo. Outros montavam animais de carga ou viajavam de barco, muitas vezes em grupos para proteção e companhia. Independentemente de seus meios ou métodos, os peregrinos compartilhavam um compromisso comum com sua fé e o objetivo de sua jornada. Essas jornadas não eram isentas de perigos. Bandidos visavam os peregrinos por seus poucos pertences, e doenças se espalhavam rapidamente entre aqueles que viajavam em estreita proximidade. No entanto, apesar desses desafios, os peregrinos perseveraram, sua fé servindo como um farol de esperança e um testemunho de seu compromisso inabalável com suas crenças religiosas.
Santiago de Compostela. Um farol para os fiéis. Entre os muitos destinos de peregrinação que pontilhavam o mapa medieval, um local ocupava um lugar de destaque: o Santuário de Santiago de Compostela, localizado na moderna Galiza, Espanha. Este venerável local, que se diz abrigar os restos mortais de São Tiago, o apóstolo, atraiu peregrinos de toda a Europa e além, tornando-se um símbolo da unidade cristã e um testemunho do poder duradouro da fé, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A partir do século IX, a notícia da descoberta do túmulo de São Tiago se espalhou como um incêndio por todo o mundo cristão. Quase da noite para o dia, Santiago de Compostela foi transformada de um obscuro posto avançado em um importante centro de peregrinação, atraindo uma multidão constante de fiéis ansiosos para prestar suas homenagens ao apóstolo. A jornada a Santiago de Compostela, conhecida como o Caminho de Santiago, tornou-se uma das peregrinações mais populares e desafiadoras da Idade Média, como uma romaria a pé até a Aparecida do Norte. Ao longo das principais rotas de peregrinação que levavam a Santiago de Compostela, surgiram cidades e vilas inteiras para atender às necessidades dos viajantes. Mosteiros, albergues e hospitais ofereciam abrigo, comida e cuidados médicos aos peregrinos cansados, enquanto artesãos locais vendiam suprimentos, lembranças e guias religiosos. O afluxo de peregrinos teve um profundo impacto econômico e cultural nas regiões pelas quais passaram, estimulando o comércio, espalhando ideias e promovendo intercâmbio cultural. A peregrinação a Santiago de Compostela não foi apenas uma jornada física, mas também uma experiência profundamente espiritual e transformadora. Para aqueles que completaram a árdua jornada, foi um momento de profunda alegria, um testemunho de sua fé e uma chance de buscar o perdão e a renovação espiritual. O legado de Santiago de Compostela continua a ressoar até hoje, servindo como um lembrete do poder duradouro da fé e do espírito humano. O impacto das peregrinações. Mudança social em movimento. Embora profundamente enraizadas na fé, as peregrinações medievais eram mais do que empreendimentos puramente religiosos. Elas serviram como catalisador para o intercâmbio cultural, impulsionaram as economias locais e moldaram a paisagem física e religiosa da Europa. À medida que os peregrinos viajavam de e para seus destinos sagrados, carregavam consigo ideias, costumes e bens, facilitando a troca de conhecimento e tradições em grandes distâncias, como verdadeiros influenciadores da época. O afluxo de peregrinos a locais populares teve um impacto econômico significativo nas comunidades circundantes. Imaginem como se fosse um feriado prolongado em cidades turísticas. A necessidade de acomodações, alimentos e suprimentos levou ao crescimento de pousadas, tavernas e mercados, fornecendo emprego e estimulando o comércio local. Artesãos qualificados, de fabricantes de souvenirs a escribas que copiavam textos religiosos, se beneficiaram da demanda por seus serviços, contribuindo para o crescimento econômico das cidades e vilas ao longo das rotas de peregrinação. Além de seu impacto econômico, as peregrinações também desempenharam um papel crucial na difusão de ideias e conhecimento em toda a Europa medieval. À medida que os peregrinos viajavam, eles interagiam com pessoas de diferentes origens, compartilhando histórias, notícias e conhecimentos. Mosteiros, que muitas vezes serviam como paradas de descanso para peregrinos, tornaram-se centros de aprendizado e bolsa de estudos, preservando e transmitindo conhecimento religioso e secular. Além disso, as peregrinações contribuíram para o desenvolvimento da arquitetura, arte e literatura medievais. Grandes catedrais e igrejas, muitas vezes adornadas com esculturas, pinturas e elaborados vitrais, foram erguidas em locais sagrados, servindo como testemunho da riqueza e da piedade da Igreja. As peregrinações também inspiraram inúmeras obras literárias, incluindo relatos de viagens, guias e obras devocionais, fornecendo insights valiosos sobre as crenças,
práticas e experiências cotidianas das pessoas na Idade Média.